Oi, pessoal, a gente está começando mais um episódio do nosso podcast, é de Degrau em Degrau, onde a gente convida várias pessoas especiais que têm uma trajetória linda e que a gente convida para dividir um pouco com a gente. No episódio de hoje, eu vou dar um spoiler de quem a gente convidou, olhando aqui para o meio da nossa mesa. E olha, vamos estar aqui, deliciosos. A nossa convidada de hoje é a Flávia Laprovítera. Seja bem-vinda, Obrigada, Flavinha. meninas, pelo convite. Estou Flavinha. super feliz. Mais conhecida como a gêmea do biscoito. Verdade, Você vai contar essa viu? história pra gente, Vou né, sim, Flavinha? vou. É Muitas uma honra histórias. te receber aqui na nossa casa, Lesa Liz, viu? Obrigada. É um prazer, nosso Vocês bate-papo. abrirem aí as portas e a gente poder contar um pouquinho, né? Com certeza. Compartilhar das nossas histórias. A Flávia é uma empresária, super empreendedora, que está à frente da Abrié, que é uma fábrica de biscoitos, uma empresa, né, que está no mercado, que foi pioneira aqui no Ceará. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela. A gente já conhece um pouco, né, Flavinha? A gente já Isso. acompanha, inclusive a gente era cliente desde o comecinho. Desde o apartamento, né? Desde o apartamento. Desde quando eu fazia em casa. Isso. E aí, assim, a história é super legal, porque a Brié nasceu em 2002, quando a família americana da minha mãe veio nos visitar, né? Então, ela foi fazer intercâmbio, ficou na família americana dela, e eles já faziam esses biscoitos, e era um biscoito, assim, maravilhoso, que a família, era aquele momento bem especial. Quando eles vieram nos visitar em 2002, eles perguntaram pra minha mãe, o que é que você quer que a gente leve? A mãe, traga a receita dos biscoitos, não pediu nada, né? E eu e minha irmã, a gente sempre teve essa veia muito empreendedora. Eu sempre Vocês amava tinham quantos fazer anos na época? 12 anos. Eita. Eita, já tinha Já TV tinha, eu empreendedora. amava fazer bijuteria, levava pro colégio, brigadeiro, enfim, eu sempre amei fazer e levar e vender. Quando surgiu a ideia dos biscoitos, a gente foi fazendo e a minha mãe amava dar. Então ela dava para as amigas, para a família, e teve um dia que eu levei pro colégio. E aí eu fui dar e uma amiga minha falou: Flávia, que biscoitos maravilhosos. Eu preciso dessa receita. Na hora que ela disse isso, Alexia é o nome dela. Aí eu, pronto. Aí eu disse, não, a partir de amanhã eu tô vendendo. Aí eu, Carla, falei pra minha irmã, né? Carla, a gente não vai dar mais. A partir de amanhã, a gente vai vender. Né? Então, assim, a Carla é minha irmã gêmea. Por isso que surgiu essa gêmea dos biscoitos. Porque no Colégio Cris a gente vendia os biscoitos. Então, foi uma coisa que começou bem na brincadeira. Então, a gente levava. E o mais engraçado que a minha mãe conta é que a gente voltava com os bolsos lotados de moeda. Ai, mãe, o que vocês estão fazendo? Eu, mãe, enquanto você tá dando, Bem a novinha, gente... cheio de dinheiro no bolso, cheio né? de dinheiro. A gente gente tá tá vendendo. Então, assim, foi super legal por conta disso. E o mais interessante é que desde cedo a minha mãe ensinou a gente ter muita questão da economia, assim, saber o valor do dinheiro. Então, assim, se eu quisesse comprar um vestido, uma calça, ela, você sabe quantos potes de brié é essa calça? Aí eu, quantos, Mela? São 10 potes de brié. Você ainda quer? Aí eu... Virou a moeda da era casa. a moeda. Então, assim, como a gente fazia todos os processos, era a gente que fazia a massa, a gente que vocês assava. mesmos que faziam. Tu Era. e a Flavinha? Fazia a massa, Tu assava e a Carlinha. Assava, fazia tudo. Então a gente sabia realmente o valor. Então a gente Legal, passava por que todos os bacana. processos. E aí lá no colégio E a aí o gente dinheiro, fazia quando festa. vocês apuravam, ela que guardava Ela ou vocês já? dividia, ela guardava, dividia. Ela que a fazia gente a contabilidade. morria de pena de gastar. E quem porque comprava os insumos? Aí era não lá era em com esse casa. dinheiro. Esse dinheiro Não era pra vocês. Era, a gente acabava fazendo assim uma coisa meia na ajuda aí lá da casa. Mãe, comprei uma farinha, um açúcar. Contas de luz ficava por conta do pai, Com né? certeza. Mas assim, o início foi muito bacana. Que legal. E sempre tinha as datas comemorativas mais fortes, que era o Natal, a Páscoa, ainda hoje, né? Dia das Mães. Então, nesse período, às vezes a gente se dedicava bastante. Quando era Natal, principalmente. Ficava de férias, era fabricar biscoito para vender. Então, a gente amava. E na hora do recreio também, a gente levava pro colégio. Aí, na hora da fome, a gente morria de vender. Então, desde os 12 anos até vocês saírem da escola, vocês vendiam o biscoito. Vendiam. Não Em teve uma casa, época né? que pararam. casa. Eu lembro que eu comprava, era cliente, tem um viu? endereço ainda assim muito marcante na vida de todos os nossos clientes, que é da verdade. Coronel Linhares. É, a casa dos teus Né, pais. casa dos meus pais. Então, todo mundo passava lá e a gente descia a encomenda. Então, assim, foi bastante. Eu fiquei, né, na casa, enfim, fui fazer direito. Aí já vai para um segundo momento, né? Fui fazer direito, sou advogada, me formei. E durante a faculdade eu também levava. E aí os meus amigos, ai, Flávio, por que tu não monta a empresa? E meu pai também tinha um ideal de que se eu comecei uma coisa, eu tinha que terminar. Então, eu não tinha escolhido ser advogada, então eu tinha que tirar o AB.
Então, durante a faculdade, eu já via crescendo, mas eu tinha que me formar, tirar o AB e tudo. Então, meu pai, você quer, você tem que terminar. Aí eu lembro que durante a faculdade, eu morria de estudar para tirar o AB antes de me formar e poder ter a chance de... Exatamente. Mas, assim, foi uma decisão. Você chegou a terminar a faculdade? Terminei direito. Advoguei ainda durante 2 anos no escritório tributarista. E meu pai falava, minha filha, você ficou 5 anos e meio na faculdade. Tinha muito aquele medo, né? Do empreendedorismo, uma coisa meio incerta. Vai largar tudo, Você vai largar tudo. Eu disse, pai, mas é o que eu amo. E na época eu confundia muito assim, amor, paixão pelo que você faz com hobby. Então, mas isso é hobby, vender é hobby. Eu, gente, mas é o que eu amo. Então, eu me formei, ainda fiquei 2 anos, aí eu ficava advogando e vendendo os biscoitos. Nessa época, a gente que era cliente, né? Sabe que você vendia naquela... No potinho, potinho, que a gente ainda tava existe ontem até hoje. comentando É marca registrada, é marca registrada. Mas assim, a tua ideia de colocar naquele potinho já foi aí o embrião do que é do que são as embalagens da Brié, né? Mas essa tua ideia veio de ti? A minha mãe é uma peça assim fundamental também, acredito, no crescimento da Brié. Minha mãe sempre teve loja. Já pegar um pedacinho. Pega. E a minha mãe, a brincadeira minha e da minha irmã, quando a gente era mais nova, era ir para as lojas da minha mãe e vender. A gente sempre amou. Então, como eu cresci, ela tinha confecção de fardamentos. Então, todo dia a gente ia para lá e ficava brincando na lojinha de vender. Já tá na veia, né? Já na veia. E aí, então, a minha mãe já tinha muito dessa noção de embalagem. Minha mãe sempre foi muito exigente. Então, ela cobrava muito da gente. Se eu fosse fazer um laço, ela, não tá bonito, refaça. Aí, mãe, eu não quero. Mas isso vai levando a régua. Então, a mãe sempre foi muito bacana e sempre colocou muito bom gosto dela. Legal. Então, assim, eu me formei, né? Fiquei lá advogando. Quando um belo dia, acho que foi um segundo marco muito importante, que saiu uma matéria no jornal. Acordei de manhã cedo, meu celular não parava de tocar. Eu disse, meu Deus, todo mundo me ligando. Essa história eu também acho bem marcante, porque eu ainda estava no escritório, era advogada, mas a Brié começou a pulsar e crescer, tomando meu tempo. Então, nesse dia, eu tive que me trancar no toalete do escritório, porque não paravam de me ligar para fazer encomenda dos biscoitos, queriam saber o que era, como era. E aí, na hora, eu inventei. Gente, não é porque eu ainda não tenho uma loja, uma empresa 100% formal, que eu não vou deixar isso transparecer. Então, eu me intitulei como a Tereza. Eu era a secretária. Não, a dona Flávia, desculpa, no momento ela está em reunião, mas eu posso anotar seu pedido? Então, desde o início, eu queria transparecer isso para os nossos clientes, que era realmente uma coisa séria, né? Que não era uma brincadeira e tudo mais. Então, foi nesse momento que eu olhei assim... E essa matéria falava o quê? Ela contava a história. Eu botei meu celular pessoal, porque na época sabia que ia sair, mas tu não sabia que ia ter repercussão. Imaginava que tinha essa repercussão toda. E foi realmente um verdadeiro boom. E nesse momento, eu olhei assim, gente, eu vou ter que tomar uma escolha. Ou eu vou escolher realmente seguir na Brié, ou eu vou ficar advogando, porque estava muito complicado seguir com as duas coisas. Então, nesse momento, eu olhei assim, eu vou ter que tomar coragem e vou seguir. E o Daniel, né, meu marido, ele também me deu muita força na época. Ele sempre também teve essa veia, a família também de empreendedor. Ele, bora, vamos que vai dar certo. Obviamente que tem aquele friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade enorme de você ter feito toda aquela carreira, tá no escritório maravilhoso, mas sem saber se você deve seguir ou não. Então, foi aí que eu cheguei pra Carla, né, a minha irmã, e disse assim, Carla, é o seguinte... Eu vou entrar nesse barco. Pode ser que o barco vá bem longe. Pode ser que ele afunde bem ali. Então, é uma coisa muito incerta. Tu quer ir comigo? E a Carla é nutricionista, ela né? Já tava então, atendendo na época exato. Também. E na matéria, ela saiu toda com chocolate. Então, os pacientes, doutora Carla, pode chocolate? Então, para ela, ainda ficou muito mais difícil de conciliar essas duas figuras, né? Então, acontece que eu falei, Carla, e aí? Ela, não, Flávia, siga, eu amo a nutrição, vou continuar com nutrição, pode seguir. Então, eu comecei essa jornada aí, né, realmente, e aí convidei a minha mãe também para ir comigo, e aí a gente foi, graças a Deus, o barco aí avançou bastante. Nem chegou perto, foi, graças a Deus. Mas foi, né? Aí a gente foi abrir a nossa primeira fábrica, né, legal. Foram processos bem legais que a gente lembra hoje, né? Mas assim, foi tudo construído bem... De degrau em degrau. O legal, Flavinha, é que tu começou bem pequeno. Então já tinha um termômetro aí da aceitação dos biscoitos, né? Porque foi um longo tempo aí, né? E vendendo em casa. Já tinha certeza que era... Sentindo, fazendo alguma mudança necessária, né? Exato. Até chegar a abrir uma loja, né? E assim, a gente disse que foram, vamos dizer assim... Isso é importantíssimo. 12 anos de laboratório só dentro de casa. Até a gente chegar, né? Mas, assim, até a saída daquela chave, sair de casa, e outro fato, assim, que me marcou bastante foi que no dia que eu saí do escritório, no outro dia eu acordei
Me paramentei toda de advogada, saia lápis, alta, camisa social. Tô indo pra onde, né? Toda e a mãe, arrumada. você vai pra onde assim? Eu, mãe, não é porque eu estou trabalhando de casa que eu tenho que trabalhar toda acabada. Então, assim, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com gosto, né? Então, eu fui fazer a massa toda pronta. Toda arrumada. Tirei essa roupa. Mas, assim, eu sempre tive muito esse ímpeto, mesmo dentro de casa. Eu acho que eu sempre tive isso. E hoje eu tenho isso aqui, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Sim. Mas, assim, desde casa, assim, foi muito legal. bacana. E aí, a gente foi atrás da nossa primeira casa, que virou a fábrica. Passou quanto tempo ainda em casa? Em casa, assim, média, bem formal, assim. né? Foram uns 12 anos, né? Porque de 12 anos até os 24, foi. mais ou Então, menos. 2014 foi o marco que eu saí do informal para o formal. Então, eu resolvi realmente criar essa coragem e Mas abrir um quando tu CNPJ. decidiu, vamos abrir um CNPJ, foi rápido ou tu passou muito? Não, foi rápido. Eu acho que também por conta do escritório, como eu também já tinha essa vivência. E foi maravilhoso, porque o escritório também já me deu uma vivência muito boa, dessa parte jurídica, dessa parte também. Mas foi rápido. Até também de trabalhar num ambiente profissional, Exato. onde você, né, aprende o lugar de cada pessoa no trabalho, Perfeito. né? E como se portar, né? Que uma empresa precisa de Total, processos, por mais que tenha sido um exatamente. escritório de advocacia, né? Você E já tem sentiu demais. um pouco e já teve essa experiência também de trabalhar para os outros, que é muito importante, né? É muito A mesmo, gente ter essa se colocar experiência, no se lugar. colocar nesse lugar, né? Depois que a gente Demais. se torna empresária. Flavinha, me diz o nome, Brié. 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 A gente Não tem muita pronuncia o gente J se confunde, e um acento né? no E. Surgiu da onde o nome? O nome é da família americana, sobrenome da família americana da legal. minha mãe. E aí a gente fez essa homenagem, já que a receita, Que bacana. né, foram deles, então a gente Aham. fez essa homenagem. Que Ai, muito legal. gostei. Muita gente tem até dúvida com relação à pronúncia, mas aí não pronuncia o J porque eles têm descendência francesa. Então não pronuncia e fica Brié. Engraçado que tem aquelas duas bonequinhas que Aham. parecem alemãzinhas, né? Exata. Aí na minha cabeça holandês. sempre É porque são o biscoito. holandesas, Tem porque o várias. biscoito é holandês, né? Porque o biscoito já é uma receita holandesa que eles Mas faziam. eles são de descendência Exato, francesa. francesa. Então, assim, são várias nacionalidades, mas eles são americanos. Então, assim, grande são várias presente na vida nacionalidades. de vocês, demais. né? Não só Foi da um receita, grande né? presente, exatamente. Como também do nome, né? E Flavinha, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Principalmente no mundo de hoje. Quais são os maiores obstáculos, assim, os maiores desafios que você enfrentou até hoje, que você enfrenta até hoje? Assim, eu acredito que os maiores desafios é a gente viver num país que está constantemente, assim, desafiando o empresário, né? Eu digo assim, tem aquela máxima, né? Brasil não é Pra para amadores. amadores. Porque exatamente a gente precisa estar se inovando, a gente tem uma carga de impostos muito alta, então a gente precisa estar se adaptando, a gente precisa estar inovando. É um mercado que ele pede. Então, acho que por si só você tem que estar ali se inovando, se diferenciando. Existe o desequilíbrio da economia, né? Exato. Então, assim, são muitos fatores, né, Perfeito. que fazem a gente se desafiar todos os dias. E assim, Debbie, eu também falo que quando a gente nasceu oficialmente foi em 2014. Então, logo depois já veio uma crise bem forte aqui no Brasil e tudo. Mas eu digo que a Brié nasceu como se fosse no deserto. Então, facilmente a gente soube se adaptar. Eu acho que a palavra de ordem é adaptação. Então, assim, se você hoje tem muita chuva, ótimo, vamos crescer. Se diminuiu, vamos se adaptar. Então, acho assim que os grandes desafios de empreender é você ter essa adaptação rápida, fácil, resiliência acima de tudo. Com certeza, é verdade. Né? Flavinha, e o que vocês fazem? Assim, eu acho que o produto de vocês, ele é muito inovador, né? Ele inovador no sentido, às vezes você acha que ser inovador é você criar a pólvora, né? É você criar uma nova fórmula. E não é isso. Ser inovador é você ter toda essa visão, né? Do seu cliente, do que ele gosta de consumir, de como ele quer receber o produto, qual a experiência que você vai dar. E trazer novidades o tempo inteiro. Isso é ser inovador, né? E vocês são, porque vocês estão sempre à frente do mercado. Vocês, hoje, não só estão à frente, como são referência, né? E o que é que vocês fazem para se manter sempre à frente do mercado? Assim, qual é a fórmula que você diria? Ou não, é realmente uma coisa de dentro de você, natural? O que vocês fazem para estar sempre à frente? O que a gente faz para estar sempre à frente é esse sentimento de nunca estar satisfeito com o que fez. Eu acredito que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, a gente tem esse sentimento incansável de subir a régua, de melhorar, de inovar.
O biscoito Brie, ele realmente nasceu, ele é um produto super exclusivo, então a gente patenteou toda a formulação, processo, desenhos. Então ele é um produto que já nasceu exclusivo. Mas dentro da nossa família de outros biscoitos, a gente também foi fazendo várias pesquisas. Eu amo viajar, eu acho que isso, para quem gosta de empreender, para se reciclar, oxigenar, é importantíssimo para quem fica nessa parte da criação, desenvolvimento. A minha mãe, ela tem um talento, assim, um dom mesmo de criação. Então, ela fica muito nessa parte da produção. E eu fico mais nessa parte da criação das embalagens. Então, a gente faz meio que esse casamento, que é essa criação. E eu vou criando as embalagens, vou pesquisando. E a minha mãe fica muito nessa parte mesmo da criação dos produtos. E sempre com o olhar aberto, né? Para trazer novidades que às vezes você vê no local, né? Que você vê que ainda não tem aqui. Hoje a Brie tem um mix de produto enorme. Tem. Né? E aí vocês estão sempre adicionando. O que vocês fazem para colocar um produto? Qual o processo que acontece até vocês colocarem no mercado? E como é que vocês escolhem esse mix? Pronto. A mamãe, ela ama criar. Às vezes eu tenho até que segurar ela. Calma ainda. Porque ela vai criando. Então, assim, a gente faz muitas consultorias, testes. A gente tem um dia X que a gente fica lá desenvolvendo receitas. A gente ama essa parte, né? E assim, vai criando e vai nascendo. Alguns produtos demoram mais, outros menos. Mas vocês têm uma meta, por exemplo? A gente quer lançar por ano X produtos. Ou vocês vão sentindo e vão lançando? A gente vai sentindo e vai lançando. Por exemplo, o cookie. Foi um produto que eu brinco, assim, ele demorou 2 anos para nascer. Porque a gente queria um cookie perfeito, um cookie quentinho, com chocolate belga, com baunilha importada. Então, a gente queria trazer uma coisa diferente para o mercado. Aqui. Já está aqui. E chegou bem quentinho. Bem quentinho, viu? Tá quentinho. Olha aqui, derrete, vai derreter. Exatamente. Então, a gente sempre traz produtos, mas assim, como a gente é muito exigente, então, para passar no nosso crivo, é bastante tempo até esse produto nascer. Então, assim, a gente realmente tem alguns períodos a gente traz produtos que são mais temporários, assim, um panetone, um ovo de Páscoa, mas no geral a gente vai criando e vai fazendo esse teste. Colocando no mix fixo. Colocando no mix fixo. Da empresa, né? Hoje a maioria dos produtos, eles realmente já são bem carros-chefes, assim, às vezes não dá nem para tirar nenhum, porque ele já virou queridinho, então a gente mantém. E deixa eu te perguntar uma coisa. O modelo de negócio de vocês hoje, ele é baseado nos quiosques. Isso. Né? Como é que vocês chegaram até essa decisão de que vocês queriam expandir dessa maneira? Vocês pensaram em alguma maneira, em algum momento, em distribuir para atacadistas, fazer uma coisa maior, ou vocês já tinham essa vontade de ter esses pontos de venda em shoppings, né, em lugares, aeroporto, né? Isso. Como é que vocês fixaram esse modelo de negócio? Porque hoje o modelo de negócio de vocês já está praticamente baseado nesse modelo de quiosque, né? Como é que vocês chegaram nele? A gente está vindo com várias novidades. Então, assim, inicialmente o quiosque foi muito daquele modelo de sentir, de teste, né? Vamos ver como é que vai ser. E foi dando super certo. E acabou que a gente foi mantendo realmente essa operação do quiosque, que pra gente a gente ama e tudo. Mas, obviamente, que a experiência da loja, que a gente também hoje tem algumas lojas, né? Ela tem uma experiência diferenciada. Então, assim, algumas coisas que o quiosque tem de positivo, a loja tem de outro positivo. Porque no quiosque, muitas vezes, é aquele... fluxo, né? Exatamente. Você tá pegando aquele cliente que tá ali passando. Mas a loja conseguiu oferecer muito mais experiências. O cliente entra com mais calma. Ele consegue sentir toda a alma da Brie ali na loja. Então, assim, dúvida. A gente tem muito disso. Mas a questão com a nossa revenda, a gente iniciou, sim. A gente abriu a agenda também para outros estados. Então, a gente já está em São Paulo, estamos em São Luís, Teresina. Estamos em várias... Não quero nem esquecer de ninguém, mas assim, a gente já está em várias... Mossoró. A gente está em... vendem também através do site, né? A gente manda para todo o Brasil. Em todas as frentes, e né? E o nosso WhatsApp, que também é muito forte. A gente também tem esse contato direto. A gente quer estar realmente omnichannel mesmo para entregar a comodidade para o nosso cliente. Mas o nosso WhatsApp, o site e os nossos parceiros, né? Eles entregam bastante da marca. Eu tenho aqui uma curiosidade para saber. Eu sei que vocês vendem muito biscoito, muito chocolate, mas eu sei também que a embalagem de vocês é um grande diferencial. Né? Aqui, para mim, na Lisalis, que sou responsável pela criação, eu tenho uma persona, a gente tem uma persona. Então, a gente estuda e analisa o perfil daquela persona para estar produzindo as nossas peças. No caso de vocês analisam assim, o público-alvo
Como é, assim, a parte dessa criação dos biscoitos? Eu amo essa parte de criação, de embalagem. Eu acho, assim, que de tudo é a parte que eu mais amo. De você inovar, você trazer referências. Já faz parte do DNA de vocês, demais, né? Assim, acho que aí, quando a gente nasceu, a gente já tinha uma preocupação. Muito na sacola, os detalhes, o laço, a lata. Então, assim, eu sempre amei. E eu acredito que com os últimos anos, a gente vai se apaixonando cada vez mais e aumentando. Hoje a gente vê, assim, que o nosso cliente é um cliente que está procurando algo diferenciado. Ele quer dar um presente muito especial àquela pessoa que já tem tudo, ou que quer uma coisa que marque, que fique. Então, assim, a gente sempre eu digo assim, que o nosso cliente é que faz a gente levando a régua. E, por exemplo, assim, na coleção de Natal, todo ano eu já fico assim, Eles a gente já esperam. Né? E assim, a coleção é a sacola. Não só a decoração, a sacola, a embalagem, a loja, né? Porque a gente faz até foto dentro da loja, Exatamente. porque é a coisa mais linda do mundo, a loja de Natal. E assim, a gente realmente, todos esses detalhes a gente vai pensando. Então, assim, eu amo, então eu pesquiso muito para trazer sempre um tema diferente, pra gente poder inovar. E assim, realmente é igual carnaval. Termina um, começa o outro e tem que ser mais bonito do que o anterior, senão... Por aqui também é A dona Márcia Teixeira, que é a minha mãe, ela briga, viu? Não, do ano passado tá mais bonito, você consegue fazer melhor. E assim, essa exigência começa dentro de casa. Muito legal. Então, assim, a gente vai levando e vai criando mais... Isso é bom. Então não é muito diferente da moda, né? Isso é muito importante. Sempre. E não é muito diferente da moda, né? Muito essa questão desse timing da moda. Eu gosto muito de estar em contato e conversar, porque... Queira ou não, assim, vocês precisam estar criando muito e até com maior celeridade, porque moda, né? Nunca para. Os nossos, como tem muitos produtos que são bem tradicionais, então eles se mantêm ao longo do ano. E a gente vai lançando coleções, assim como na moda, pra gente ir pontuando e trazendo aí novas tendências. Eu digo que assim, um dos mercados mais desafiadores é moda e alimentação. Alimentação. Né? É verdade. Olha, você tem que ter... Isso. Faca nos olhos pra você trabalhar com isso. Assim, você nunca para, não tem descanso. Não tem descanso. Também não tem aquela de que o que eu fiz está feito e agora eu preciso só manter. Não, a comida, né, a alimentação, além no teu nicho de você estar sempre criando as novidades e fazendo essas coleções, ainda tem a questão da qualidade do produto. Perfeito. Né? Não é porque o seu biscoito foi maravilhoso durante tantos anos, todas as receitas que... daqui pra frente vai ser a mesma coisa, né? A mesma coisa da gente. Claro que não quer dizer que do dia pra noite as coisas vão mudar completamente, mas a gente é a mesma coisa, né? Porque a coleção do mês passado, do ano passado, deu certo, foi sucesso, que o do próximo ano, do próximo mês vai dar. Então a gente não tem descanso, né? Exato. E a gente olha muito pra vocês na moda. Eu adoro, porque assim, acaba puxando a gente, trazendo... Olha, se elas lançaram coleção, vamos também... Então, é um ritmo bem frenético da moda. Então, impulsiona a gente também a querer acompanhar e trazer inovações. Legal, tá aí um dos seus diferenciais. Flavinha, outra coisa. Aqui eu tenho a Débora como sócia. A gente divide muito as dores, as alegrias, né? Assim, vai fazer mudanças. A gente tá sempre conversando uma com a outra. No teu caso, né? Tu não tem sócia. Tenho a minha mãe. Tua mãe é muito presente, né? Trabalha direto contigo. 1000%. Então, demais. assim, você troca tudo. Troco demais com ela. Eu digo assim, eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe, porque a gente faz uma bela de uma dupla, ela fica muito nessa parte da criação. E assim, eu sou aquela pessoa, eu não tenho medo de perguntar e nem de pedir ajuda. Então, eu tenho uma equipe que eu digo assim... extracurricular, vamos dizer assim, o Daniel, meu marido, meu pai, meus irmãos, se eu tenho uma dúvida que faz parte de algum do universo, eu peço ajuda, pergunto, e no início eles foram, assim, importantíssimos, né? Assim, eu chamava, não sabia fazer uma conciliação, eu trazia, então, como a Brié nasceu assim, realmente bem pequenininha e tudo mais, então eu acabava que eu era tudo. Então, sempre pedi ajuda, mas a minha mãe, ela é 100% sócia, assim, ela é 1000%, e a gente faz, assim, essa dupla para ir se ajudando. É maravilhoso, eu amo. E hoje tu já conseguiu criar um time, com certeza, né? A Brié já cresceu muito. Qual é a tua função hoje na Brié? Qual é a da tua mãe? E quem são essas pessoas que estão lá com você, que dividem esse dia a dia? Eu acredito, assim, que a empresa é feita, obviamente, por pessoas e a gente consegue delegar porque essas pessoas, elas são muito capacitadas, elas vivem a Brié e vestem a camisa. Eu acredito, assim, que também eu tenho um dom, eu posso dizer até um pouco, assim, de sentimento com as pessoas. Então, assim, às vezes eu bato o olho e eu digo, essa pessoa vai dar certo. Às vezes abre a porta e, meu Deus, não vai dar certo. Eu assim, tenho isso também, é um viu? feeling tão forte que às vezes a pessoa, mas Flávia, tu nem entrevistou, gente, não sei.
é um feeling que você vai acontecendo, você vai tomando conta e aí vai acontecendo. Mas assim, a gente vai fazendo essas divisões internas, né? A gente conversa demais. Toda hora é reunião. Uma ligação é reunião, acho que é assim o dia com vocês todo, também. né? O dia todo. Com certeza. 9 horas da noite. Mãe, isso aqui, não sei o quê. Então a gente vai discutindo, a gente passa o dia discutindo. E eu acho que essa parceria, essa irmandade, essa questão assim de você também estar alinhando e sabendo Confiar nas pessoas que estão trabalhando com 100%, você, eu né? acredito que isso faz toda a diferença Achar na que equipe. também não é você só que faz, que Não, consegue eu delego, fazer, porque é difícil, delego. né? É eu acho difícil. assim que no começo, pra gente, o mais difícil foi saber que a gente ia entregar aquilo ali e que aquela pessoa ia fazer, talvez não igual a você. Exato. Né? Mas ela vai dar o melhor dela. Ela vai dar o melhor. E as Eu coisas vão acontecer e você vai ficar mais livre pra fazer outras coisas, É verdade. né? E eu acho que isso também tranquiliza muito a gente, porque a gente tem que formar, né? Nós temos que formar outras pessoas profissionais que possam levar aí a Brié, né, a empresa a um patamar. Mais longe, legal. De todos os processos da empresa, o que é assim, que mais faz teus olhos brilharem? Assim, o que é que tu mais se identifica, o que tu mais gosta de fazer? A parte da criação de embalagem, sem dúvidas. Eu até brinco, a mamãe fala assim, você começa a voar, eu tenho que lhe puxar, porque eu quero usar... A gente usa vários acabamentos, aviamentos, a gente fazemos vários o céu detalhes. é o limite, né? O céu é o limite. Flavinha, Eu acho você que quem pega tá uma na sacolinha da criação- Brié, tem o laço, tag. tem uma tag, tem a sacola, tem o papel de seda, tem uma caixinha dentro. Pronto, é isso. Eu amo criação de embalagem. Então, assim, e eu vou pesquisando novos formatos, novos materiais, novos acabamentos. E quando chega, às vezes, o orçamento, né? Quem às vezes fica nessa parte da criação, aí o financeiro chama, pelo amor de Deus, o que é isso? É porque eu queria botar mais hot stamp, mais um acabamento. Então, assim, eu amo essa parte. E assim, eu brinco que lá a gente é bem 220, sabe, volts. Se alguém chega no 110, a gente muda a rotação, porque lá todo mundo é muito acelerado. Eu acredito que quando a gente está empreendendo, parece assim que vem um negócio que a gente fica numa rotação diferente. É verdade. Então a gente O brinca nosso assim, ritmo é diferente, tem que né? entrar no nosso ritmo, É. 220 pra cima, É quase dando verdade. choque. E assim, a dupla perfeita, né? Porque Perfeita. você ama essa parte das embalagens, a tua mãe ama a parte da produção. Ama. Então, assim, pro produto de vocês, pro negócio de vocês, esse é total diferencial, Uma né? complementa a É um outra, produto né? perfeito numa apresentação perfeita. Então, vocês Exatamente. estão, assim, cada um no seu lugar. E é uma dupla realmente perfeita, com certeza por isso que vocês estão aí voando. E e quando a fazendo tanto gente vê o sucesso. produto, o negócio da gente voando, cada vez mais a gente fica mais elétrico, assim, né? Pra querer dar o melhor, cada dia mais, né? A gente não aceita Não, ser menos é. do que a gente faz. A gente quer mais, quer Exatamente. entregar mais, quer reinventar. E aí um é muito bichinho bom. que pica a gente, Exato. né? Que não, assim, não tem como voltar Exato. atrás. E por isso que eu amo também estar em contato com pessoas como vocês, porque isso vai transferindo, né? Essa energia verdade. que a gente vai vivendo, a gente é contagiada e vai É verdade, evoluindo. Flavinha. E assim, é compartilhando que a gente aprende, Verdade. né? Que a Ei. gente... Abre Ai, aí, Ana, já tá na metade do Olha, podcast. por Não favor. abrimos ainda o nosso vinhozinho. só uma tacinha, tu pode. Não, não posso não. Minha médica vê isso, ela me mata. E meu marido. E minha família. Mas eu vou botar só pra gente brindar. Oba. E comer com um briezinho, né? Ai, que eu acho maravilhoso. que super combina, né, Super, Flavinha? Bota aí pra super, ela. super. Oba. Vamos brindar. Tchim, tchim. Tchim. Saúde. Flavinha, isso é pra gente descontrair mais, né? Vixe, eu já Ótimo, saí de delícia. perto já saí de perto do microfone. Tá ótimo. Pra gente descontrair mais, mas a gente já nem precisou, né? Já tá na nem metade do precisou. podcast, nem se lembrou de abrir Se o vinho. deixar, ó, a gente vai falando. Vai Vocês vão aí. falando. Que a gente Flavinha, gosta de vamos conversar. falar um pouco agora sobre empreendedorismo, né? Sobre Certo. você como empresária. Assim, quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou como empresária, empreendendo? Eu acredito assim que quando você deixa de querer ser informal para ser formal, então você vai viver um outro mundo, né? Eu brinco que é um mundo de gente grande. É. Então vamos aqui ser empresa séria, vamos aqui fazer a diferença, contratar. Eu acredito que também gestão de pessoas tem os seus desafios, grande né? desafio, É um com desafio certeza. bem grande, porque você também está transferindo. Você abrir novas frentes, entrar em outros estados, você também encontra uma cultura diferente. Acredito que também vocês podem sentir às vezes isso, que usa aqui não é a mesma coisa que está se usando em outro
enfim, outra cidade e tudo, e a gente vai sentindo isso, essa adaptação. Então, eu acredito que dessas situações, assim, que a gente vai surgindo de crescimento, as dores do crescimento mesmo, que eu brinco, né? São aquelas dores necessárias de se organizar, de fazer a coisa séria, de ir elevando o nível. Eu acredito que isso também são os maiores desafios, assim, que a gente encontra mesmo de empreender. Eu acho que gestão de pessoas, de fato, né? Algo Gestão que a gente, de pessoas. Quando começa, nem imagina, né? O quão desafiador né? Você gerir uma equipe, você tá sempre motivando, você saber contratar, né? Perfeito. Você ter as pessoas, como você está falando, ter esse feeling de olhar e de saber, e de gostar de treinar, de passar o seu conhecimento e de lidar com cada ser humano, né? Porque assim, cada pessoa funciona de uma maneira diferente e a gente vai crescendo, a empresa vai ficando grande, né? A gente vai, às vezes, até perdendo, assim... No começo você conhece todo mundo, né? Completamente diferente, né? De quando a empresa está grande. E aí você tem que lidar também com problemas maiores, né? Exatamente. Eu acho também um grande E eu desafio. acredito, assim, que a Brié, quando ela nasceu, a gente era de tudo. Eu sempre passei, Já né? fez de tudo, tudo. né? Igual a Então, gente. era o corte, eu já fui o marketing, era o financeiro. Então, a gente acabamos criando esse olhar, né? Eu sempre falo, assim... E esse é um grande diferencial. Porque, assim, como a gente já fez tudo... Né? A gente também não vai ficar na mão nunca e a gente sabe direcionar melhor também, né? E a gente sabe direcionar melhor mesmo, porque a gente já fez aquilo, a gente sabe como funciona, né? Perfeito. É bem Então, mais fácil. como a gente consegue, a gente vai passando, né, por todos esses setores, vamos criando, acaba que um diferencial daquele olhar. Então é isso. Qual o conselho que tu daria para quem está começando agora? Nunca desistir. Eu acredito que resiliência é o segredo. Eu lembro que quando eu fui para a fábrica, fui eu e uma funcionária. E ela falava assim... E aí, dona Flávia, quais são os pedidos de hoje? Eu abri a agenda, aquela agendinha ainda tímida, não tinha muitos pedidos. Hoje não tem nenhum pedido, mas amanhã vai ter. Então, assim, eu fui, quando eu iniciei, era a mesinha do meu quarto, com a minha cadeira, minha escrivaninha... Toda arrumada toda já. Arrumada eu ia, né? Então, assim, tinta, eu fui comprando aos poucos. Então, eu pedi aniversário, eu podia me dar um galão de tinta, piso, uma batedeira. Então, a Brié nasceu realmente bem pequenininha nesse crescimento. Eu acredito que isso vai dando valor. Às vezes, a pessoa quer começar lá de cima, grande e tudo. E você encontrar a sua verdadeira essência, não desistir nunca. Ter sangue nos olhos. Eu falo assim, tem que ter sangue nos olhos. E acreditar. Porque aparecem mil motivos, assim, pra gente desistir, mil motivos. Né? E, enfim. Eu sou, assim, uma pessoa de muita fé. Eu sempre boto Deus no centro de tudo. Então, quando tá um pouco caótico, eu rezo. Senhor, se tu me trouxe até aqui é porque tu tem um propósito. Então, quero seguir adiante. Rezo bastante. Que a gente não consegue carregar, né? E eu lembro que no começo, às vezes, eu tinha aquele dia que eu tava assim, mas, meu, o que foi que eu fiz? Era pra ter sido advogada. Não ia estar passando por esse perrengue e tal. Mas aí você reza, se acalma, não é isso que você escolheu, segue adiante. E acredito que você vai criando um couro grosso mesmo, sabe? Como chama. De fato, não desistir, né? Porque não vai ser tão fácil. Às vezes, muitas vezes... quando as pessoas veem, só vem a ponta do iceberg, né? Perfeito, não vem. Não sabe. Ai, cresceu tão rápido. Nossa! E tem uma história bem engraçada que quando eu ia abrir a fábrica, né? Eu fui mostrar os números pro Daniel e tudo. Aí ele olhou assim... Não tá bom não, viu? Esses números pra abrir uma fábrica. Aí eu queria tanto abrir, eu tinha uma sede, eu queria tanto ter abrir. Aí na minha vida eu disse, meu Deus, Daniel, eu te disse tudo errado, os números estão errados, peraí, calma aí. Aí falsifiquei todos os números, aí ele, sério, esses números estão certos? Então, é porque eu mostrei a planilha errada, que nada. Tinha mostrado a planilha certa, mas eu não queria ser mais advogada, eu tinha tanto esse sonho de abrir, que não, os números estavam errados, são esses aqui. E aí eu mostrei os números tudo errado e deu certo. Aí ele acreditou, né? Nem acreditar, o seu filho aí tem nesse que falar dia ele mais aprendeu sorte. que ele vai ter que acreditar no que você fala, independente de Independente. Mesmo que esteja coisa. dando errado, eu sou aquela pessoa tão positiva, pode estar dando errado, vai dar certo. Tem problema, não vai dar certo. Nos 45 ver minutos o copo dá meio certo. cheio, né? Sempre, do que meio vazio. Acho que faz sempre. toda a diferença na nossa Exato, vida. exatamente. Verdade. Eu acho que faz toda a diferença. Fazer o do mesmo. limão a Uma caipirinha, limonada. viu? Fala assim, bem caipirinha. O caipirosca, como vocês preferirem. Flavinha, e além do produto excelente, assim, o que é que você acha que te fez chegar também até aqui? Fora o produto. Fora o produto, eu acredito que a paixão.
quando você tem essa paixão, transparece em tudo, em todos os detalhes. Desde a embalagem, desde a equipe, das pessoas, da embalagem, detalhes, sabor. Eu acredito que nisso. E a gente querer ser vanguardista. Você querer inovar, eu brinco, é quase uma maratona, né? Você pode estar ali na frente, mas tem 300 pessoas aqui querendo encostar. Então, se você criou algo muito legal, parabéns. Pois crie de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E não canse de criar. Porque quanto mais eu digo assim, quanto mais você quer subir e alcançar o topo, mais ar vai faltar, mais difícil vai ficar, mais cansado você vai ficar, mas se você tiver amor, determinação e foco, ninguém te segura. Verdade. É isso mesmo, viu? Maria, eu tô amando o nosso bate-papo. Maravilhoso te conhecer um pouco mais da tua história, né? Nós somos clientes da Brié desde o dia, né, da época que você ainda estava na escola, que vendia naquela etapa em casa. Isso. É muito legal acompanhar a trajetória da empresa, onde vocês estão hoje, o que vocês estão conquistando, mas conhecer, né, de perto, conversar com você, está sendo um grande prazer. Gente, eu queria agradecer, porque vocês também são super inspiração, né? Tá ao lado, assim, de mulheres, mães, guerreiras, que não desistem. E é isso mesmo, acho que a gente tem que se unir, juntar as forças e juntas vamos bem mais longe, né? Você falar nisso e equilibrar pratinhos, né? Eu acho que é legal a gente perguntar como é que você faz, quando você chegou aqui, né? Como é que vocês têm tempo pra tudo? Como é que você faz pra equilibrar todos esses pratinhos? Que são muitos, né, na vida. Na verdade, eu vou assumir por mim, assim, eu acho que a gente nunca tá equilibrada 100%. Se alguém disser, vamos duvidar. Tá mentindo, né? Tá mentindo. Acho que a gente nunca tá 100% organizada, mas aí vão tendo as prioridades, né? Família, eu sou uma pessoa muito super família, então minha família vem em primeiro lugar. Eu digo que eu tenho 4 filhos, né? O Henrique e a Alice são meus filhos mesmo, a Brié e o meu marido Daniel, porque tem que ter aquele cuidado, você tem que ter isso. E você vai administrando. Eu acredito que a administração do tempo é um dom e a gente vai aprendendo e a gente vai criando, mas a gente nunca tá, acho que 100%. E eu também, todo canto que eu chego, eu pergunto como é que tu faz? Tu acorda que horas? Sabendo que tu já faz muita coisa, né? Acho que a gente tem que dormir 3 horas por noite, né? Pra dar conta, mas é isso. Mas aí vai dando certo. E a gente que é empresária, a gente nunca descansa, né? Nunca. Às vezes até parece que um dia você pode até não ir para o escritório, não ir para a fábrica, mas a cabeça não para nunca. Você está viajando, você está trabalhando. O problema vai junto com você em qualquer lugar. E o olhar fica tão treinado que você viajando, eu saio tirando foto de tudo. Isso aqui eu vou usar para tal dia, isso aqui para tal data. Então o olhar fica treinado, a gente nunca para. Quem ama o que faz, nunca para. Até você de férias, você vai fazer uma viagem, você vai com a empresa nas suas costas, né? O hobby vira, né? Assim, pra mim, pesquisar é um hobby. Eu adoro fazer isso nas minhas horas vagas. Eu acho que a maior dificuldade talvez seja desligar. Eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que a gente precisa também desligar. Então, não tem uma dificuldade que eu tenho, tenho. Porque é um amor, é uma paixão tão louca que a gente não quer desligar um momento. E é tanta energia, né, que a gente coloca. Exatamente. E meninas, aproveitando, também trouxe aqui uns biscoitinhos pra vocês. Obrigada. Claro que não poderia faltar. Obrigada, Flavinha. Obrigada, Olha, a gente fala das embalagens, gente. Vocês podem ver aqui que coisa. E depois dentro vocês vão ver que é uma lata que vai com os nossos produtos mais vendidos. E toda criação de embalagem é igual um filho. Eu acredito que para vocês também na coleção, porque a gente vai criando a lata, vai nascendo, as cores. É um filho sempre, É um filho. A gente também trouxe uma lembrancinha para você. Obrigada. Sempre fui muito que fã. coisa linda. Olha aí. Obrigada, meninas. Olha que linda. Tenho que abrir pra mostrar. Olha aí, viu? As meninas aqui dizem que eu sou a louca das embalagens. Por favor, vamos fazer eu não jogo nenhuma embalagem fora. Eu guardo todas. Eu amo. E na fábrica, assim, eu tenho quase uma sala lotada. Guarda? Quando eu viajo, minha gente, uma mala é só de embalagem. Aí às vezes o produto não é tão gostoso, eu não tem problema. Mas a embalagem linda já tá valendo. Às vezes eu deixo até o produto lá e trago só a embalagem. Porque a gente estava falando aqui do briefing, né? Do nosso podcast. Eu disse, meu Deus, eu guardo todas as embalagens. Tem aquela da latinha que eu coloco na minha cabeça. E você acaba lembrando da marca. Isso é muito bacana. Verdade. Obrigada, meninas. Sou super fã da marca, de vocês. Obrigada. Fico muito feliz, realmente, vocês lembrarem de mim, né? Eu sei que Mas de tantos nomes vocês lembraram. Fico muito feliz aí de compartilhar um pouquinho da história da Brié. Eu sei que se deixasse, a gente ia até de noite, né? Porque assunto não falta. História, perrengue também. Não falta, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta. O que você ainda deseja conquistar, né?
Você vem crescendo de degrau em degrau, né? Qual é o próximo degrau? Eu acredito que conquistar outros estados, fortalecer a marca e expandir. Muita gente pede franquia e tudo, mas eu sou, assim, muito pé no chão, muito realista. Então, assim, vamos fazendo uma coisa paulatinamente, vez, né? pra gente poder ir crescendo a marca e fazendo uma coisa forte da base, né? Muita gente, às vezes, quer crescer só porque acha que é bonito e tudo, e não sabe também os por trás. Com certeza. Né? Então, eu acredito que... Se sentir segura para dar o próximo passo, né? Eu exatamente. Acho muito importante exato. também. E fazer uma coisa Porque com muita quanto base. maior o pulo, maior a queda, né? Muitas com vezes, certeza. né? Às vezes você vê, a marca tá, não sei o quê, mas não sabe o que é que tem por trás. A gente até conversando no último podcast com a Natália e a Giovana Dalassa, a Natália estava dizendo, quando eu vejo alguém que cresceu da noite pro dia, eu já desconfio. Aí tem coisa, Eu também, eu pergunto não o que que ela não possa fez? dar certo, né? Óbvio que pode. é. Mas assim, é um muito risco difícil, muito né? grande também, Exato, né? exato. Você conhecer e passar por todo esse processo e vivenciar tudo e começar lá do zero, como você falou, já não começar grande. Exato. Sonhar grande, mas começar Exato, pequeno, né? Com os pés no chão, com muita cautela, né? Com um degrauzinho de cada vez, conhecendo com cada vez mais o seu produto, o seu cliente, né? E sabendo aonde você está pisando para você ir crescendo, eu acredito muito nisso. E acho que a sua trajetória também reflete isso. Não é à toa que está em todo esse sucesso que Obrigada, gente. Obrigada. está aí no mercado. É muita luta, né? Mas é desistir nunca. Exatamente. E a gente vê, assim, seus olhinhos brilhando, né? Meus de olhos amor, brilham. Amo, assim, é uma paixão. transborda mesmo. E engraçado que antigamente falavam, Flávia, você tá confundindo as coisas. Hobby é hobby, trabalho é trabalho. E aquela frase que tinha, escolha, você nunca vai trabalhar um dia. Assim, eu acho que quando você ama o que você faz, você não tá ali como um fardo. Por exemplo, a segunda-feira, pra mim, eu amo. Quando alguém diz, meu Deus, segunda-feira, gente, então você não trabalha com o que você ama. Porque segunda-feira é o meu retorno, que eu amo de paixão. Então eu vivo isso, tá no sangue. E assim, Flavinha, às vezes as pessoas confundem amar e fazer o que gosta, assim, só fazer o que gosta, né? Exato. Não é assim, né? Amar, apesar de que você vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta. Exatamente. Você vai ter que fazer o que tem que ser Várias feito. coisas, né? Mas assim, quando se tem amor, até os problemas você encara de uma maneira mais leve, de uma maneira mais positiva, olhando o copo meio cheio, né? Então hoje a gente ouve muito falar disso. Você tem que ter propósito, você tem que amar o que você faz. Mas também ninguém vive só de fazer o que ama, né? A gente faz o que ama, mas tem por trás também toda a parte de coisas que a gente talvez não queria estar fazendo. Naquele dia a gente não está com a cabeça boa para fazer, né? Mas a gente tem que fazer, tem que estar ali. A gente às vezes tem que falar de contabilidade, a gente não gosta, né? A gente tem que falar sobre algum problema jurídico, a gente tem que aprender, verdade, né? Então, assim, a gente também não faz só o que gosta, mas a gente faz o que ama. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença, né? Isso, viu? Arrasou. É isso mesmo. E é isso, obrigada. Obrigada, Hoje obrigada. a gente falou, né, sobre resiliência, sobre inovação, sobre estar sempre na frente, sobre amor, embalagens, paixão. Eu acho que isso é empreender. Você deu realmente assim. Que isso é empreender. É esse carrossel aí que de a gente. emoções. De emoções que a gente resolveu entrar, mas que a gente não consegue sair porque é apaixonante, né? Quem é verdadeiramente picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, minha filha, nunca mais larga. Obrigada, viu, Obrigada, gente? É maravilhoso. Foi um prazer. Obrigadíssima, Obrigada. viu? Flavinha, deixa o teu arroba aqui pra quem ainda não te segue, te seguir, pra você e a Brié, né? Pra todo mundo começar a te seguir aí. É @biscoitosbrié. E o nosso site é www.biscoitosbrié.com.br e deixar aqui registrado, né, a gratidão à minha família, aos meus amigos, à minha equipe, ao meu marido, aos meus filhos, que entendem, né, assim, essa loucura que é a nossa vida, mas que a gente faz com tanto amor, que tudo no final vale muito a pena. Verdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio super bacana do nosso podcast É de Degrau em Degrau. Curta, compartilhe com seus amigos, assistam os outros episódios e muito obrigada para quem ficou aqui até agora com a gente. Obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast e até a próxima. Tchau!